Vamos falar então de uma dinastia que já falámos aqui, que contribuiu para a queda da dinastia dos Almohadas, que foram os Áfsidas, ou Al-Afsiun, que eram muçulmanos sunitas, mas também de origem berber, que governaram o território da atual norte da Líbia, Tunísia e Argélia oriental, exatamente, entre os anos de 1229 a 1574. Os Áfsidas começaram como governadores dos Almohadas, depois traíram os Almohadas e passaram a ser os governadores deste território. Sob o seu governo, estes territórios do norte da Líbia, da Tunísia e da Argélia oriental tornaram-se grandes centros económicos e culturais, e foi uma região que recebeu muitos dos refugiados do Al-Andalus que iam fugindo à reconquista cristã, e depois da queda de Granada, grande parte dos refugiados muçulmanos fugiram precisamente para o território dos Áfsidas, mas também muitos judeus que também foram expulsos da Península Ibérica, como sabem, pelos decretos dos reis católicos, também foram recebidos no território dos Áfsidas. Foi ainda sob o governo dos Áfsidas que terminou o período das Cruzadas, quando no ano de 1270 o rei Luís IX, ou São Luís de França, desembarcou em Tunis em 1270 com o objetivo de tomar a cidade, mas o exército foi acometido por uma grande epidemia e o próprio rei morreu devido a essa doença. Os Áfsidas governaram estes territórios com relativa prosperidade até ao século XVI, quando começaram a ser envolvidos numa luta de poder entre Espanha e os corsários e piratas muçulmanos que atuavam no Mediterrâneo Ocidental, apoiados pelo Império Otomano. Os otomanos chegaram a Tunis pela primeira vez em 1534 e tomaram a cidade, e o governante Áfsida foi expulso. Contudo, quando os otomanos retiraram, o rei de Espanha, a quem os Áfsidas recorreram, tomou a cidade de Tunis e repôs no trono o Muley Hassan, que era o governante Áfsida, que se tornou um vassalo dos Habsburgo. Evidentemente, os Áfsidas continuaram para sempre, até ao fim, ligados à Espanha, e os otomanos voltaram novamente em 1569, expulsaram novamente os Áfsidas, mas em 1573 o arquiduque Dom João da Áustria recapturou a cidade de Tunis e restabeleceu uma última vez os Áfsidas como a dinastia reinante em Tunis. Contudo, em 1574 os otomanos regressaram, reconquistaram definitivamente a cidade de Tunis, e o último califa dos Áfsidas, um senhor chamado Mohamed VI, foi levado para Constantinopla juntamente com a família e foi executado por ordem do sultão otomano por colaboração com o inimigo, ou neste caso por colaboração com os espanhóis contra os muçulmanos, embora se diga que o verdadeiro objetivo para a execução do último califa dos Áfsidas foi que era o último indivíduo que existia no mundo muçulmano que não estava controlado pelos otomanos, que tinha o título de califa. Como sabem, o título de califa representa o supremo líder do mundo islâmico, e quando este Mohamed VI foi executado, o sultão muçulmano passou também a intitular-se califa. Ou seja, o objetivo era eliminar qualquer pretendente ao título de califa, de forma a que os otomanos legitimamente fossem os novos protetores das cidades santas de Meca e de Medina. É verdade que um ramo desta família sobreviveu, porque foi levada pelos espanhóis para as Ilhas Canárias, onde depois se fundiram com a aristocracia local. Outra dinastia berber que
também ajudou a destruir o reino dos Almohadas, como sabem, foram os Zayanidas, que foi uma dinastia que governou zonas da Argélia central, ou seja, o reino de Tlemcen, entre os anos de 1235 a 1556. Esta dinastia teve várias guerras, tanto com os Áfsidas, mas principalmente com os Marinidas, que eram a dinastia berber que governava Marrocos, mas foi um território que nunca se conseguiu afirmar em termos políticos. Em 1509, a cidade de Oran, que era uma cidade extremamente importante, foi tomada pelos espanhóis e isto essencialmente liquidou o poder desta dinastia, que em 1543 ainda os espanhóis tentaram conquistar a cidade de Tlemcen, mas não tiveram sucesso. Mas em 1554 os governantes zayanidas, ameaçados pelos espanhóis, resolveram declarar-se vassalos do Império Otomano. Os otomanos aceitaram e um ano ou dois depois, em 1556, o governador otomano de Argel basicamente depôs o último governante dos Zayanidas e anexou o território ao território otomano da Argélia. E então a terceira dinastia, como vimos, que contribuiu para a queda do domínio dos Almohadas, foi a dinastia Marinida, ou Merinida, que governou o território de Marrocos entre o século XIII e o século XIV e controlou intermitentemente partes da Argélia e, até a determinada altura, uma parte da Tunísia e também uma parte do sul de Espanha, principalmente a zona de Algeciras. Foi também uma dinastia de origem berber, das tribos Zenata. O sultanado, que era o título que foi usado pelos governantes merinidas, era governado pela família dos Banu Abd al-Haq, que foi o primeiro líder da família, que foi também governador dos Almohadas, depois revoltou-se contra os Almohadas e conseguiu assumir o controlo de Marrocos. O auge do poder desta dinastia ocorreu no século XIV, enquanto eram governantes o Abu al-Hassan e o filho, o Abu Inam, e os Marinidas, ou Merinidas, eram os grandes apoiantes de Granada, que era o tal Estado muçulmano que existia ainda na Península Ibérica entre o século XIII e o século XIV. Em 1340, os Merinidas passaram para a Península Ibérica e tentaram alargar o seu domínio, mas foram derrotados na famosa Batalha do Salado, em 1340, que já devem ter ouvido falar dela, porque nessa batalha também participaram tropas portuguesas, e Portugal na altura era governado pelo rei Dom Afonso IV, que participou juntamente com as tropas castelhanas e leonesas e aragonesas nesta batalha contra esta invasão dos Merinidas, e depois em 1344 os próprios castelhanos tomaram a cidade de Algeciras e expulsaram de vez os Merinidas da Península Ibérica, e depois, como sabem, o reino de Granada foi ficando cada vez mais isolado internacionalmente, até que em 1492 os reis católicos terminaram a reconquista ibérica. Contudo, a partir do século XV, ou melhor dizendo, a partir do início do século XV, apareceu uma outra dinastia berber que começou a controlar o poder dentro do sultanado merinida, que eram os Vatácidas. Os Vatácidas eram uma família aparentada aos Marinidas e foram fundamentalmente os regentes ou vizires dos sultões merinidas entre os anos de 1420 a 1459. E o último sultão desta dinastia, o Abd al-Haq II, foi finalmente morto numa revolta popular em Fez em 1465, e os Vatácidas então assumiram de facto o controle sobre o que restava de Marrocos.
Os Marinidas foi uma dinastia muito importante, principalmente para a cidade de Fez, pois grande parte daquilo que é o legado arquitetónico que nós podemos observar na cidade de Fez, se a visitarmos, foi feito sob o governo da dinastia Merinida. Entretanto, voltamos novamente ao Egito e podem observar aqui este mapa também em grande plano. E este mapa é o território que depois foi controlado pelo chamado Sultanado dos Mamelucos, ou o Sultanado Mameluco, que controlou o Egito, grande parte do Sudão, grande parte daquilo que é a Líbia hoje, as cidades santas de Meca e Medina, toda a zona do Médio Oriente, ou seja, Israel, Líbano, uma boa parte da Síria e até o norte do atual Iraque. O Sultanado Mameluco foi um dos estados muçulmanos mais importantes que existiu no Mediterrâneo Oriental. Existiu entre 1250, 60 até 1517, quando o seu território acabou por ser conquistado pelos otomanos, e os mamelucos também estiveram envolvidos inicialmente nas guerras que Portugal travou no Mar Vermelho, até serem depois substituídos pelos otomanos. Entretanto, voltamos novamente a Marrocos e temos aqui então a dinastia Vatácida, que foi a tal dinastia que sucedeu aos Merinidas. Basicamente, este é o território que eles controlavam ao longo dos séculos. Os Vatácidas, ao contrário dos Merinidas, tinham vários principados, entre aspas, independentes dentro do seu território, ou seja, era uma espécie de federação tribal, em certa maneira. E em 1554 os Vatácidas foram substituídos pelos Sadi, que governavam já todo o sul de Marrocos desde 1511. E o último sultão dos Vatácidas foi morto em combate em 1554 na Batalha de Tadla. Foram estes Vatácidas que, entre o reinado de Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II, estiveram envolvidos em várias guerras com os portugueses, que tentaram conquistar o norte da África, e de facto conquistamos, porque foi sobre o governo Vatácida que, por exemplo, Portugal tomou Ceuta, tomou Tanger, tomou Arazila, tomou Larache, tomou Azamor, fundou-se Mazagão, tomou-se a cidade de Safi, ou seja, grande parte dos territórios do litoral de Marrocos, do norte e sul de Marrocos, que aparecem aqui no mapa amarelo, foram territórios que foram mais ou menos controlados pela monarquia portuguesa, que se envolveu em várias guerras e vários conflitos contra esta dinastia, contribuindo certamente para depois o seu derrubo pela dinastia Sadi, que acabou por lhe suceder.